Bom dia, geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido. Bom dia, IBVL. Eu sou o Vinícius Ribeiro e a aula da EBD desse domingo é comigo. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre o assunto estancando o sangramento. Como eu disse, o tema dessa semana é estancando o sangramento. E o nosso texto base fica em Êxodo 20, versículo 13. E ela fala sobre o sexto mandamento que Deus nos deixou através de Moisés: não matarás. Vivemos em uma sociedade onde os crimes têm aumentado a cada dia, a violência tem aumentado a cada dia. Só em 2020 foram registrados 43.892 mortes por crime violento. Sejam eles homicídio, incursão policial, latrocínio. E com essas informações, nós vemos que a sociedade brasileira ela vem caminhando, a sociedade mundial no geral, ela vem caminhando na contramão do que Cristo nos deixou escrito, o não matarás. Esse texto ele não abrange somente esses crimes que eu citei, ele abrange também os temas de aborto, eutanásia, pena de morte. E na aula de hoje nós vamos discutir e falar sobre esse versículo, o sexto mandamento. Para entendermos melhor o sexto mandamento, nós precisamos voltar lá no original, no hebraico. E a palavra correta lá é hatzar, que quer dizer assassinar premeditadamente. Em Êxodo 21, versículo 12 e 13, vai falar sobre o assassinato culposo e o assassinato doloso. O assassinato culposo é aquele que provém de algum acidente, aquele que não teve intenção, é uma permissão de Deus. E o assassinato doloso é aquele que foi premeditado, é aquele que foi pensado antes de ser cometido. E lá em Êxodo 21, versículos 12 e 13, também fala sobre esses dois tipos de crime. Eu vou ler para vocês esse texto. Quem ferir o homem, vindo a matá-lo, terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Ou seja, os dois são crimes e nenhum dos dois vão deixar de ter uma consequência. O culposo, no caso do texto, ele irá para algum lugar designado antes para que ele fique. E o doloso, no texto, em Êxodo, ele é condenado à pena de morte. Na nossa sociedade não é diferente. Os dois crimes também têm consequências diferentes. No homicídio culposo, geralmente o indivíduo é condenado a pagar uma pena social. Já no homicídio doloso, ele é condenado à prisão e terá que cumprir longos anos lá. Nós precisamos entender também que a vida pertence a Deus e não cabe ninguém tirar ela por livre e espontânea vontade. Lá em Gênesis capítulo 9, Noé tinha acabado de sair da arca e Deus começa a dar diretrizes a ele, para ele dominar sobre tudo que se move na terra e no mar. Porém, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a imagem e semelhança. Em 1 Samuel 2,6 diz o seguinte: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Outro exemplo também que nós temos, dois homens de Deus, inegavelmente homens de Deus, pediram para morrer e eles não foram atendidos. São eles, Elias e Jonas. Em 1 Reis 19:4, Elias pede a morte, mas Deus não concede. E Jonas 4:3 acontece a mesma coisa. Ou seja, precisamos entender que tirar a vida é a vontade de Deus. Nós não podemos deliberadamente tomar essa decisão e querer sair tirando a vida de todo mundo por aí. Isso aí, quem dá e tira a vida é Deus. A gente não tem controle sobre isso. Eu quero pensar com você também, por que a sociedade brasileira ela vem caminhando na contramão daquilo que Deus nos deixou no sexto mandamento? Todos os dias, os jornais estão cheios de crimes, sejam eles crimes de morte, de agressão, de ódio. Ou seja, essas coisas vêm crescendo no coração da humanidade. Em Gálatas 5, vai tratar sobre as obras da carne. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês. Bom, algumas delas são ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja.
Se você parar para pensar, todos os crimes cometidos, ele gira em torno de algumas dessas obras da carne. Também em Mateus 24:12 vai dizer que por aumentar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, nós vemos que isso é proporcional. A cada dia que aumentar a maldade na sociedade, o nosso amor vem esfriando. Nós estamos tirando Deus da equação. Em todo tempo, em todas as coisas da nossa sociedade, a gente tira Deus da equação e depois nós queremos colocar culpa em Deus do que está acontecendo. E o que eu quero pensar com você também é o seguinte: o nosso papel de cristão, o nosso papel, qual deve ser nesse momento? Também Gálatas 5 vai tratar sobre as obras do Espírito. Eu vou citar alguma delas aqui para você. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você parar para pensar, todas essas coisas citadas como obras do Espírito, como os frutos do Espírito, são exatamente o inverso das obras da carne. Ou seja, o mundo ela tem praticado muito mais a obra da carne. Ela tem colocado em evidência a obra da carne, por isso a violência aumenta a cada dia. O nosso papel é praticar exatamente o contrário disso, que é a amabilidade, o amor, a compaixão, o domínio próprio, a longanimidade. E aí sim, trazer Deus para essa sociedade, trazer o amor dele, que essa sociedade precisa cada vez mais. O nosso papel é trazer isso para eles. O sexto mandamento, ele encerra um mandamento que começa no amor. Ou seja, Deus disse para amarmos o próximo como a nós mesmos. Se você parar para pensar um pouco, se nós amarmos o próximo, nós não mataremos. Se nós nos preocuparmos com o próximo, nós não vamos agredir. Se nós nos colocarmos no lugar do próximo, nós não vamos odiar. Então Deus, ele deixa expresso, explícito o não matarás, mas ele começa falando sobre o não matarás lá no mandamento do amar ao próximo e amar a Deus como sobre todas as coisas. A chave para cumprir o não matarás é amar. A chave para não descumprir esse mandamento é amor. Precisamos sim trazer Deus para essa sociedade. Só que nós vamos trazer Deus para essa sociedade cumprindo o que está escrito em Gálatas 5, falando sobre os frutos do Espírito. Vai ser produzindo os frutos do Espírito que nós vamos trazer a Deus para essa sociedade. Ok? Fica aqui, essa é a nossa EBD de hoje. Espero que tenha agregado conhecimento para você. Desejo a vocês um bom domingo e que mais tarde no culto possamos estar juntos para adorar ao Senhor, aquele que reina, que vive para todo sempre. Amém? Até mais tarde. Graça e paz.